Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar um tema extremamente interessante, que é voltado ao público infanto-juvenil. E vamos falar dessas ferramentas, né, digitais, metaverso, games, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, tudo isso para poder captar e trabalhar esse público infanto-juvenil que nós não sabemos muito bem hoje em dia quem é, perdemos a referência. E para falar sobre esse tema, um especialista que estuda esse público, que desenvolve estratégias, que é o Ricardo Waco. O Ricardo, eu vou fazer uma rápida apresentação. É formado em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, com MBA na Universidade de Bath, no Reino Unido. Ricardo conta com vasta experiência no mercado de marketing e publicidade, com passagem em várias empresas, né, como Johnson Johnson, PepsiCo, Novartis, Semp, TCL, enfim, são várias empresas que o Ricardo tem experiência, grandes organizações, e liderou diversos projetos na produção de conteúdo. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso canal. Eu que agradeço, Luiz. Boa tarde a todos. E eu espero que todos curtam, que a gente possa ter um papo gostoso e a gente possa esclarecer pontos importantes, como você bem falou, de um público que falta informação, que as pessoas têm curiosidade e precisam conhecer um pouco mais. Sem dúvida. Inclusive, foi esse o motivo que me chamou muita atenção quando foi feito o contato, justamente porque é um público que nós não temos referência, porque antigamente nós falávamos, poxa, vamos atingir o público infanto-juvenil, olhávamos para 10 anos anterior e falávamos, não, eles se comportam dessa maneira e, portanto, vamos montar as nossas estratégias para esse público. Esse público não só é um público que sofreu influência por conta de todos esses meios digitais, que eles já nascem com essa pegada, são nativos, né? Digitais, eles já, exato. Existem até memes na internet, onde a criança já sai com um iPhone na mão, enfim, ele já tem essa habilidade, sabe lidar com essas ferramentas, mas também a pandemia trouxe uma questão que modificou ainda mais, né? Porque esses jovens que conviviam já limitadamente na vida, né? Assim, na rua, nos locais, né? Por conta da questão de segurança e tudo, mas ficaram mais limitados ainda, tiveram que entrar para dentro de casa. Então, esse seu estudo, essa sua pesquisa me chamou muita atenção. E eu queria começar justamente perguntando isso, né? Quais são as características predominantes, né? Claro que cada segmento, cada região, isso vai modificando, nós não podemos entender o público infanto-juvenil como um só, né? São vários públicos infanto-juvenis, mas em linhas gerais, qual seria o perfil predominante desse público, Ricardo? Olha, Luiz, acho que você tocou em alguns pontos que eles são a base para o entendimento desse público. A gente tem que primeiro contextualizar quem são essas crianças, esses jovens hoje do país ou do mundo e que convivem com todas essas dinâmicas que você comentou. A gente tem que entender que, primeiro, a gente está hoje falando de uma geração, ou já algumas gerações, onde esse público tem voz. Esse público ganhou voz, ganhou espaço de decisão e se na sua e na minha geração, provavelmente, a gente ouviu muito dos nossos pais, na volta a gente compra, ou não, só no Natal você vai ganhar. Agora a coisa é completamente diferente. A gente tem estudos que comprovam que para inúmeras categorias, e assim, inúmeras eu estou indo desde brinquedos, obviamente, que tem muito a ver, os jogos que tem muito a ver com esse público, até carro, viagem, compra de casa, o poder de influência desses jovens. Então é um público que é altamente conectado, super informado e que tem voz ativa dentro de casa na tomada de decisão. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é o acesso à informação, como você bem falou na época de pandemia. Na verdade, isso começa até um pouco antes, como são nativos digitais, eles são early adopters. Então, é um público que já nasce com o celular na mão, como você bem disse. Então,
aquela também, eu vou fazer uma outra analogia para ficar bastante claro. Quando na minha geração eu via meu pai espantado, nossa, como assim, Ricardo? Você vai colocar, vai ligar o videocassete sem ler o manual? Não, eu sei, é isso, assim, liga aqui, e funcionava. Hoje são eles no trato e na convivência com o mundo digital. Então isso tem um impacto direto também na forma, não só como eles consomem o conteúdo online. Então, por exemplo, a gente sabe também por pesquisas que televisão, por muito tempo, era a primeira tela ou até a única tela desse público. Hoje a gente está falando já de ser a terceira ou quarta tela desse público. É o celular junto com o iPad, junto com outro tipo de conexão, um Alexa, o que quer que seja, e a televisão está lá relegada à quarta posição. Então, é uma forma totalmente diferente também de consumir conteúdo e lidar com essas questões todas relacionadas não só a consumo, mas também a construção de marcas, a também como as empresas precisam entender esse público para conseguir conversar com eles, porque não existe mais também um vender para eles. Agora é conversar com eles e entender as demandas e as necessidades deles. E em cima de toda essa situação, a gente ainda tem sim uma preocupação muito grande com a segurança, né, dessas crianças e desses adolescentes quando expostos à comunicação, quando expostos ao mundo digital. Então, quando a gente põe tudo isso na mesma receita, você tem empresas que preferem não tocar no assunto, você tem empresas que estão fazendo como acham que tem que fazer e não necessariamente corretamente, e você tem empresas como a Kidscorp, que é a empresa que eu trabalho hoje aqui no Brasil, que se preocupam em construir esse universo e trazer uma forma adequada, correta e dentro da conformidade que a legislação exige para tratar de assuntos relacionados a marketing, consumo e tudo mais. E eu queria aproveitar, já que você tocou no assunto da empresa, e você trata não só o público infanto-juvenil, né, que é difícil mapear, porque esse público, se antes você tinha uma ideia de vida, estimativa de vida de 60 anos, e 60 anos você considerava uma pessoa idosa, hoje é a partir dos 75. Isso significa que o infanto-juvenil não necessariamente termina aos 15, aos 14. Exatamente. Isso pode estar estendido, né? Exatamente. Fora que você tem a empresa atuando com a família, né? Porque é um importante elemento, né, dentro de um processo de compra, né? Nós estamos falando aqui, no tema de hoje, de processo de decisão de compra e processo de compra, né? Onde você tem a figura do consumidor, você tem a figura do formador de opinião, você tem a figura do comprador, que pode estar até no mesmo, na mesma persona, né? Porque hoje eles também têm, como você diz, poder de decisão, eles têm uma mesada, eles têm um dinheiro e eles também tomam as decisões deles, né? Então, é um processo complicado. Eu queria saber, na empresa, como é que você está trabalhando isso, quais são as estratégias, e até incluindo essa questão digital, né, de metaverso, games, como vocês estão utilizando essas ferramentas para trabalhar isso, eu imagino, dentro de um funil de vendas aí. Exato. Então, na verdade, a Kidscorp é uma empresa argentina e ela nasceu com um objetivo muito claro, de tornar o universo online mais seguro para crianças e adolescentes. Porque a grande verdade é, o universo online não foi criado para crianças. Foi criado por empresas, pelas big techs que nós conhecemos, ou outras empresas que tinham como uma preocupação o público adulto. Então, várias ferramentas, vários meios, várias formas de se comunicar foram desenvolvidas pensando no público adulto. Mas quando nós olhamos para as crianças e adolescentes, eles têm algumas características que precisam ser levadas em consideração, né? Então, a primeira delas é, obviamente, a imaturidade desse público, né? A gente sabe que quanto mais, inclusive, mais jovem, mais imaturo é para entender a diferença entre propaganda e comunicação, que eles não podem tomar decisões sozinhos, eles precisam da decisão compartilhada com os pais, ou que os pais validem a decisão deles, né? Então, dentro desse contexto todo, e mais do que isso, desculpa, até para complementar, vem toda uma legislação que suporta essa atitude e essa preocupação, como a LGPD, como o ECA, né? Então você tem várias formas, ou vários stakeholders trabalhando para pedir que a internet seja segura para esse público. E a Kidscorp veio e se
tem trabalhado muito para fazer isso acontecer. De que forma? Primeiro, com informação, com dados. Eu acho que você, como um profissional de marketing, vai concordar comigo que não se constrói uma boa estratégia de marketing se você não tiver informação do seu público, informação do shopper, informação das pessoas que influenciam a decisão de compra. Então, a primeira coisa é, hoje a Kidscorp tem um estudo, um banco de estudo de informações, né? Uma plataforma de pesquisa, onde a gente mapeia semanalmente, já há mais de 3 anos, algo como 16 mil crianças por ano aqui no país. Então, assim, é um número absurdamente alto. Até para fazer uma comparação, né, rapidamente para o público entender, quando, por exemplo, se faz uma pesquisa de intenção de voto para presidente no Brasil, a amostra que a gente está falando é na casa de 2.000 pessoas. Eu estou falando que eu falo por ano com 16 mil, então ela é uma amostra bastante robusta. Mas, o mais importante, é uma amostra anônima, porque pela LGPD a gente não pode capturar dados individuais dessas crianças e adolescentes. Então, os dados são todos anonimizados, a gente compila esses dados como grupos de consumo, né, como grupos de target, para construir as informações, para construir os dados que a gente trabalha. Então, esse é um primeiro ponto, é para entender o consumidor. E um segundo ponto é, tá bom, e o que eu faço com isso e como eu transformo isso em estratégia de marketing? Então, isso com certeza ajuda em alguns pilares da empresa. O primeiro deles é de gestão de investimentos em mídia, porque também essa é uma outra característica do nosso mercado, aonde a gente sabe que o público infanto-juvenil prioritariamente está no mundo online. Qualquer pessoa que tenha uma criança em casa, um irmão, um primo, um vizinho, sabe a paixão e o desejo deles de estar com o celular no YouTube, de estar jogando o seu joguinho de Roblox ou o que quer que seja. Então, não existe estratégia de comunicação para o público infanto-juvenil no Brasil que não fale dessas plataformas. Mas, para trabalhar dentro dessas plataformas também é necessário tomar todo um cuidado, porque você tem tudo dentro do YouTube, de tudo dentro das plataformas de comunicação de mídias sociais. Então, a gente faz uma curadoria também de canais de YouTube ou de aplicativos para celular. Só para você ter uma noção, a gente está falando hoje de ter uma curadoria de mais de 150 mil canais no Brasil ou de 200 mil aplicativos de celular. Para quê? Para garantir que as empresas ou que as agências de publicidade que queiram e precisem trabalhar com esse público consigam escolher e trabalhar dentro de um conceito de brand safety, né, que eu acho que hoje está bastante em voga, que é garantir que a marca do seu anunciante ou que a sua marca não seja exposta num canal ou em algum lugar que não tem nada a ver, que você não quer estar ali naquele lugar. Então, para garantir esses conceitos todos e entregar também uma segurança na visualização e, de novo, na anonimização e na não identificação desse target. E, por fim, o metaverso. Né? O metaverso hoje, e a gente relembrando para o público, é algo que nasceu lá em 2021. Na verdade, até nasceu um pouquinho antes. Você vai lembrar do Second Life, né? Nos anos 2000. Não, o Second Life, todo mundo precisa fazer o seu avatar. Da mesma forma que apareceu, desapareceu. E mais ou menos em 2021 a gente tem o Facebook falando, não, o mundo vai ser no metaverso, trocando inclusive o nome da empresa para Meta. Né? Então houve um foco muito grande, mas o que aconteceu, acho que ali foi as empresas meio que não entenderam, não sabiam para onde ir. Isso não aconteceu para o público infantil, porque o metaverso se traduziu muito claramente em brincar com jogos. Então você tem hoje 2 plataformas de metaverso super conhecidas e super reconhecidas pelo target, que é Roblox e Fortnite, onde acontecem milhões de experiências. Não é só mais uma plataforma de jogo. Então você pega um Roblox hoje, você tem experiência de marca dentro do Roblox, onde as empresas conseguem conversar e até nós fazemos até pesquisa com o consumidor dentro do Roblox. Então é mais ou menos por aí, entender que hoje o mundo é muito diferente, é um público que é com certeza o primeiro a adotar as novas tecnologias ou querer experimentar o que aparece mais em voga, né? E para isso a gente precisa se preparar trabalhando em conformidade com a lei, com a legislação, com a preocupação das marcas, para conversar corretamente com esse público. E é interessante a sua fala, Ricardo, porque primeiro que as empresas elas sabem que quanto mais cedo a marca
ou a estratégia estiver na mente do consumidor, né? Mesmo que ele não é o público da empresa nesse momento, pode ser daqui 5 anos, 10 Exato, anos, as marcas começam a trabalhar quanto mais cedo, né? exato. Então, você vê, a Coca-Cola sempre fez isso, né? Ela já trabalhava na comunicação, já apresentando crianças nos comerciais, porque sabia que futuramente essas crianças se tornariam grandes consumidores, e aí amplia a visão do ciclo de vida do cliente, né? O LTV, o Lifetime Value, né? Se torna Se muito torna mais maior e mais. Exato. expressivo você trabalhar de uma forma mais adequada o LTV. Só que você está dizendo, né, de um público, e está colocando muito bem, que é um público extremamente volátil, né? Porque Uhum. ele tá acompanhando uma rede social, daqui a pouco ele já não quer mais, né? Até um pouco tempo atrás, eles queriam o Facebook, e depois o Facebook virou uma pessoa não grata para esse tipo de público. Foram para o Instagram, TikTok e Snapchat, e depois não sumiram, já não estão mais seguindo. Os influenciadores seguem um, depois já não é mais interessante, já entra no esquecimento. Então, assim, a necessidade de uma empresa como a sua, de estar mapeando esse universo, e não só trazendo um relatório final, mas algo dinâmico, né? De estar acompanhando essas mudanças dinamicamente, porque Uhum. não mudam, eles mudam mais rápido do que nós podemos imaginar, né? Então é importante esse trabalho e essa colocação que você está apresentando para a gente. Não, exatamente. Foi como a gente está comentando. É o público que, com certeza, é o público, além de ser o mais volátil, é o primeiro a tomar a decisão de testar alguma coisa nova. Não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Então, a importância de você ter uma pesquisa online, ou seja, uma velocidade quase que instantânea, para mapear por onde esse público está passando, o que ele está consumindo, quais são os gatilhos de decisão, o que gera consideração, o que gera awareness, o que gera engajamento, para alimentar a estratégia, a decisão estratégica das empresas, porque senão o que acontece, e que acontecia no passado, vamos colocar assim, mas que funcionava, não, eu vou fazer uma pesquisa no ano, aonde eu consigo tirar uma fotografia de um momento dado naquele ano e eu uso a mesma informação o ano inteiro. Hoje é quase que um crime você fazer isso, porque a certeza é que você vai errar e vai errar feio, né? Porque em pouquíssimo tempo a plataforma mudou, a marca já não é mais aquela, o conteúdo interessante não é mais aquele. Se você não tem essa visibilidade o quanto antes ou o mais rápido possível, você fica para trás. E como que é o processo, Ricardo, de uma empresa que entra em contato com Aqui o discordo. Ricardo Uhum. e ele quer um tipo de informação? Como que é esse processo para que você possa oferecer para ele a melhor solução, o melhor conteúdo de informação para que ele possa tomar as decisões na área de vendas, de marketing, Claro. até em gestão de pessoas, porque hoje em dia Uhum. você contratar alguém para a empresa dentro do perfil, dentro da característica, você tem que mapear o perfil do seu cliente, né? Se nós estamos falando que uma empresa moderna coloca o cliente no centro das decisões da empresa, e esse cliente entende-se o consumidor, o comprador e o formador de opinião, né? Que são os três elementos importantes, tanto na relação B2C como B2B, Uhum. tanto para o consumidor final, quanto né, o consumidor empresa, como o consumidor normal, né, o final, e aí todas as áreas se beneficiam, né? Logística, Exato, vendas, marketing, área financeira, como é que vai exato. verificar o investimento que deverá ser feito para um determinado público? Como que é esse processo dentro da sua empresa, Ricardo? Eu acho que está muito ligado ao que você colocou agora, Luiz. As pessoas e os profissionais de marketing, na verdade, os profissionais de todas as áreas, precisam entender de uma vez por todas que uma empresa nada mais é do que um grupo de áreas diferentes que trabalham com o mesmo objetivo. Então, não existe espaço para uma área achar uma coisa, a outra não está alinhada. Não, não. Todo mundo tem que estar alinhado e entendendo qual é o papel de cada uma delas para entrega e para alcançar os objetivos e entregar os resultados. Então, até para que isso aconteça do nosso lado, quando a gente
é contatado por alguém, normalmente pela agência, às vezes até pelo cliente final, pela empresa mesmo. A primeira coisa que a gente faz é tentar entender do que a gente está falando ali. Qual é o desafio que está envolvido? Por quê? Para tentar construir o que seria o storytelling correto da proposta de valor que a gente vai entregar. Porque a gente tem muito claro para a gente que vender os produtos e serviços que nós temos é uma consequência. Né? Em nenhum momento eu ou o meu time nós vamos conversar com alguém. Não, não, porque eu tenho aqui a proposta tal, não tenho aqui o serviço. Não, 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 não. Me conta um pouco de você. Deixa eu entender qual é a sua dor. Deixa eu entender o que está fazendo você conversar comigo. Porque eu consigo, em cima daquilo que eu já tenho de histórico, da experiência de mercado, sem dúvida, mas das soluções que nós temos, em construir um pacote, ou construir um racional para conversar com esse cliente, com essa entidade, né, e tentar construir juntos a melhor proposta de valor possível. Então, os desafios são os mais diversos que a gente tem. Tá? Por exemplo, desde teste de produto, então a gente faz teste de produto para entender qual seria a melhor mudança, ou empresas que hoje, pela situação de mercado, estão super apertadas em termos de budget, elas precisam otimizar ao máximo seu investimento e, eventualmente, até nem trabalhar com uma agência de comunicação no mundo online. A gente tentar viabilizar isso para elas passa por todo tipo de solução que envolva entender o público consumidor infantil e juvenil, entender qual é a melhor proposta de valor em termos de comunicação e como com isso a gente começa a construir propostas de valor para esse cliente. Então, eu posso dizer para você que, na verdade, é quase como uma grande conversa que nós temos, super transparente, super honesta, para tentar entender qual é a dificuldade que esse cliente, essa pessoa tem, para, dentro do nosso portfólio e das ferramentas que nós temos, como é que a gente constrói a melhor solução e a venda acontece no final. É isso, tão simples quanto. E Ricardo, você tem alguma, não sei se pode, né, porque trabalha dentro de uma confiabilidade e enfim, e confidencialidade também. Você tem algum caso concreto, né, de alguma ação que vocês foram contactados, mesmo que você não diga o nome exatamente, mas uma ação concreta que foi pedido um determinado briefing, uma determinada ação, vocês mapearam, entenderam o problema, entenderam as dores, transformaram isso em indicações, sugestões de ações e que foi feita isso, a ação no mercado e que trouxe um determinado resultado na área de vendas, marketing, de gestão, enfim? Você tem algum case que você possa trazer para a gente? Olha, eu poderia dizer para você que tem alguns que, inclusive, a gente usa como base de comunicação da empresa, né? Até para mostrar um pouco o nosso trabalho e como nós trabalhamos. Então, por exemplo, a gente teve uma empresa que é conhecida, que é a Kellogg's, na verdade agora se chama Kellanova, né? Que, querendo e precisando inovar na forma de acessar esses consumidores, os consumidores dos seus produtos, nos solicitou como ter uma resposta mais fidedigna e mais correta e mais crível, né, numa pesquisa de mercado. Porque a gente sabe, por exemplo, né, para quem já fez, por exemplo, pesquisa quali, né, como funciona uma pesquisa quali tradicional? Você coloca um grupo numa mesa, onde você tem um moderador, que ele vai passar por todas as questões, e você tem lá, né, a janela de espelho, né, você fica atrás do espelho, olhando e tentando dar umas dicas para o moderador. Olha, faltou perguntar. Só que quando você fala de crianças, imagina você colocar um público de 3 a 5 anos numa mesa com outros amiguinhos, vamos dizer assim, com um estranho tentando moderar. A chance de não funcionar é gigante. Essa é a grande verdade. Então, o que nós fizemos é, utilizando todo o conhecimento e toda a tecnologia que a gente tem, como eu comentei para vocês, a gente foi pro metaverso, que é onde as crianças sabem brincar. Então, dentro do Roblox, a molecada sabe brincar, adora brincar dentro do Roblox. Então, a gente convidou, claro, foi feito, né, toda uma seleção com aprovação dos pais, em conformidade, né, com o que tem que ser feito, onde a gente convidou as crianças a entrar no nosso mundo do Roblox. A gente tem uma arena dentro de Roblox chamada Kidscorp, onde a gente fez pesquisas de possíveis trocas de embalagem de um produto da Kellogg's. Então, assim, é um case super diferente, onde você utiliza o ambiente natural da criança, ou o ambiente natural do target, né? Você não distrai ele com nada, você não coloca ele numa situação
inconveniente ou que assuste ele. Não, ele vai se sentir super à vontade, ele vai inclusive entender que aquilo é uma grande brincadeira, é uma grande atividade legal, lúdica, que ele super está afim de participar. Né? Então, acho que é um case simples, mas bastante inovador, que mostra que entender o problema, entender a dor, saber mapear quais são as dificuldades que estão envolvidas naquele processo e achar soluções dentro do mix de produto e de soluções que você tem, pode fazer a diferença no final. E esse tema eu acho sensacional, viu, Ricardo? Porque vários alunos hoje da graduação, onde eu leciono, eles vão para o mercado e a empresa pede para que eles façam um case, eles apresentam um case e para que os alunos possam dar uma solução, para poder analisar como eles se colocam. E, assim, pelo menos uma vez por semana, um aluno me procura e está relacionado a isso, né? Hoje mesmo, uma aluna, ela me perguntou sobre o Nescau, né? Como é que faz para o Nescau, que era basicamente atendia esse público, né? O Nescau era Exato. voltado para esse público-alvo, infanto-juvenil, e como é que faz para recuperar a marca para esse público e colocar Então, um desafio, né? eu vou te dar, então, a resposta para você poder comentar com ela. Né? A gente tem, por exemplo, e você sabe melhor do que eu, uma legislação bastante restrita quando se fala de comunicação com crianças. Né? Inclusive, algumas entidades que acreditam que é proibido fazer isso. Eu não vou entrar nesse mérito, acho que não é esse o ponto, mas, por exemplo, o metaverso, ele não é visto como propaganda, ele é visto como experiência de marca, porque você não está vendendo nada dentro do metaverso, mas você consegue construir, de novo, espaços lúdicos de exposição da sua marca e de interação com o seu consumidor, onde você consegue passar algumas mensagens. A ideia não é vender nada, esse não é o propósito do metaverso, mas de criar consideração, de criar e gerar awareness e de gerar engajamento com esse consumidor forte o suficiente para que, eventualmente, uma campanha que um cliente venha fazer de performance, de venda, você já tenha construído toda uma base de conhecimento e de expectativa desse consumidor. Né? Que é basicamente como você comentou antes, o funil de vendas. Você criou um funil de vendas e entregou esse consumidor numa posição onde, tá bom, eu sei, eu quero e estou a fim de testar. Você direciona ele da melhor maneira depois e dentro daquilo que é possível fazer para que isso aconteça. Então, existem formas. Né? Então, o Nescau, apesar de ser um produto voltado para o público infanto-juvenil, né, onde a empresa que fabrica ela tem como estratégia se comunicar com o público adulto, né, a gente sabe disso, mas ela é uma empresa, e nós temos, inclusive, né, eu convido você também a visitar, dentro do Roblox, uma plataforma da Nestlé, né, que foi feita pela Nestlé Chile, que é de Nesquik. Né, aquele Que é o de morango, né? de morango, chocolate. Então, o que eles fizeram? Uma grande arena de experiência de marca, onde você tem jogos, você tem atividades, você modifica o seu avatar, você encontra seus amigos, e isso está sob, né, uma marca, isso está sob uma decoração, vamos colocar assim, da marca Nesquik. E o mais legal, é uma arena perene, uma arena de ano inteiro, onde a ideia é que a empresa vá trocando a roupagem e as atividades da arena durante o ano para garantir o engajamento, para garantir o interesse dos consumidores. Então, de novo, existem formas de conversar com esse público, de levar a sua mensagem, que não sejam assintosas, que não passem a linha daquilo que é correto, né? Então a gente não, obviamente, a gente nunca faria algo que não fosse correto, né? Mas existem formas diferentes. O que a gente precisa é, obviamente, entender quais são as possibilidades. Ricardo, que delícia conversar com você, né? Percebe-se que você tem paixão pelo que faz, né? Demais. E estamos chegando ao final, né? Um bate-papo rápido, e eu queria que esse espaço final você falasse, deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, deixasse seu contato, né? Seu, Claro. da sua empresa. Tem convidados que deixam, às vezes, um contato pessoal no LinkedIn, outros o da empresa. E agora o espaço é todo seu, Ricardo, para você se comunicar, Agradeço. poder fechar nosso bate-papo, que foi maravilhoso.
já fiquei com gostinho de quero mais, não cheguei nem na metade das perguntas que eu queria fazer. Que bom, então a gente pode considerar que a gente vai conversar em breve de novo. Fico Opa, muito feliz. quanto mais cases você tiver, mais convites Ótimo, vão chegar. perfeito. Vamos lá. Então, assim, minha mensagem, na verdade, é assim: sim, gosto muito do que faço. Primeiro, acho que é para os seus alunos de marketing que hoje estão em graduação, que estão no MBA. Marketing é uma ciência, para mim, é uma ciência que ela tem a capacidade de mudar a vida das pessoas, né? E os profissionais de marketing têm que ter esse entendimento que marketing é muito mais do que comunicação, é muito mais do que fazer um comercial bonito ou ter um produto legal. É você construir um racional, é você ter uma lógica de venda, você de desenvolvimento de produtos e serviços que podem e vão mudar a vida das pessoas, né? Então, para isso, quando a gente fala principalmente do público infanto-juvenil, então eu vou trazer para a empresa que eu trabalho hoje, que eu gosto muito, né? A gente tem que ter sempre uma preocupação muito grande com a qualidade, com a confiabilidade dos dados, confiabilidade do trabalho e uma qualidade de entrega daquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque é um público talvez o mais importante que a gente tenha dentro da cadeia de consumo, porque não só são consumidores, mas demandam uma atenção e um cuidado muito grande de todos nós. E nós somos assim, nós temos esse cuidado e nós gostamos de ser assim, né? Então, para todos aqueles que acreditam que isso é viável, que gostam, que querem se interessam e eventualmente precisam de uma ajuda nesse sentido, então, por favor, fiquem super à vontade para entrar em contato conosco. A empresa se chama Kids Corp, tá? Então, existe o site da empresa, Kids Corp, é super fácil de achar. Ou então me achar no LinkedIn também, é Ricardo Wako, é W-A-K-O. Eu aceito literalmente todo mundo que me pede para conectar, porque eu acho que, de novo, né, é aí que a gente ganha em conhecimento, em experiência, né, e em contato, que para isso que o LinkedIn existe. Então, fiquem Sim. também super à vontade para se conectar comigo e a gente vai trocar experiência e naquilo que eu puder ajudar vocês, tenham certeza, eu vou ajudar sim. Como também me coloco à disposição para a gente conversar mais se for necessário, Luiz. Ah, mas vai ser necessário, porque tenho certeza que essa entrevista ela vai ter repercussão, porque levamos para a sala de aula e eles começam a perguntar uma série de coisas, eu anoto e depois, num próximo contato, sem dúvida alguma, vai ser necessário para a gente continuar, Estou porque é um super à tema. disposição e eu adoro conversar com alunos da graduação. Eu adoro, porque eu lembro quando eu estava lá e meu desespero, minha vontade de saber mais e não ter essa possibilidade. Maravilha. Ricardo, muito obrigado por Eu você que agradeço. disponibilizar esse tempo para falar com os nossos ouvintes. E queria falar para os nossos ouvintes que vai estar aí no nosso material, na parte de edição, o nome certinho do Ricardo, o contato, né? Então, e se tiver alguma dificuldade, nós temos uma chave aqui, QR Code, que vocês podem entrar em contato com a nossa central de relacionamento e eu encaminho para o Ricardo toda e qualquer pergunta que possa ser feita. E, prezados ouvintes, até o nosso próximo, nossa próxima entrevista. Até lá. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando?
Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.